O que está por trás do arrependimento de eleitores de Lula e Bolsonaro? O Estadão publicou uma matéria bem curiosa. Eles fizeram aí um levantamento. O tipo de perfil aqui que eles conversaram, parece que eles chamaram tipo Chico Graziano, né? Membros do MBL para serem entrevistados. Mas independente disso, é interessante. Porque no final do dia essas pessoas existem na sociedade. Essas pessoas existem. E se elas existem, a gente tem que tentar entender por que essas pessoas estão tão arrependidas. Por que as pessoas estão arrependidas de votar no Lula e no Bolsonaro? E o que fazer para tentar trazer essas pessoas para perto? Aí tá lá, né? Na Zona Sul em São Paulo, trouxeram 10 eleitores. Metade votou em Lula, metade votou em Bolsonaro. Embora suas escolhas tenham sido opostas, hoje todos compartilham o mesmo sentimento. Um sentimento de arrependimento. Quem fez esse estudo foi o Instituto Travessia. Enfim, tem 6 mulheres, 4 homens, idade de 25 a 65. Gente de classe média que vai dar C1 a B2, ou seja, renda familiar de R$ 3.500 a R$ 8.000 por mês. O preço dos alimentos nas alturas é de longe a maior angústia dos eleitores arrependidos de Lula. Uma participante moradora da Vila França, na periferia da Zona Sul de São Paulo, é mãe atípica e contou que já não consegue mais encher o carrinho do supermercado. Olha isso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu acho que vocês nunca iam aturar. Um de seus filhos só come alimentos da cor verde. E com a disparada dos preços, ela se vê forçada a fazer escolhas difíceis. Se compra o alface, deixa o brócolis. Realmente é de esquerda, né? Pelo amor de Deus, deixar a criança. Só vou comer comida verde. Meu Deus, tu vai ver o verde que tu vai comer. Outro ex-lulista, na mesma linha, afirmou que toda semana tem sentido o peso da inflação. Você vai ao mercado já preparado para voltar com menos compras para casa. Os eleitores arrependidos de Lula afirmam que o trabalho que existe paga mal e não acompanha o aumento do custo de vida. 2 anos após apertar o 13 na urna, um estudante de medicina que participou da pesquisa afirmou que Lula se afastou da base que o elegeu. Que é uma coisa que a gente está comentando, olha, desde que Lula tomou posse. Lula traiu a esquerda. E agora está mais claro que nunca, porque estamos na era das redes sociais, onde se discute o que está sendo feito e não vem filtrado pelos sindicatos, movimentos sindicais e a TV. Por outro lado, Lula se aproximou da direita e do centrão. Direita é PSD, é Republicanos, é União Brasil, pelo amor de Deus. Ele esqueceu do eleitor dele, da centro-esquerda, da esquerda, que não votou nele não vai votar nunca, disse o estudante que criticou a escolha de ministros de centro-direita. Ele citou a prioridade dada ao agro, em detrimento dos indígenas, como exemplo do distanciamento do presidente das pautas que o elegeram. Então você vê que isso aqui é bem wokezinho, né, esse menino. A pesquisa mostra que a preocupação de Lula com a comunicação do governo é justificável. Quando questionados sobre uma marca forte da atual gestão, os 10 eleitores se entreolharam em silêncio. Aí, com muito esforço, aquele negócio lá dos estudantes, né, o incentivo, que é o pé de meia. Sabiam nem o nome. Com um pouco mais de esforço, os participantes da pesquisa acrescentam à lista de benfeitos do governo a retomada das relações internacionais que saíram desgastadas da gestão Bolsonaro. Vamos lá. Esse ponto aqui, eu tenho certeza que vocês vão falar, cara, isso é mentira, isso é fake news. Que mané relação desgastada. E que realmente não teve, gente. Só que entre o que a gente sabe e o que chega no final da linha, é uma história longa. Entre o que a gente sabe e o que chega no final da linha é uma história longa. São vários e vários desdobramentos, uma coisa após a outra. Não é porque a gente sabe que isso aqui é mentira que essas pessoas saberão que isso aqui é mentira. Isso daqui, para mim, é um sinal de que nós, né, como a direita, ela não conseguiu vender a sua versão da história. Isso daqui é um claro sinal que a direita precisa vender melhor a sua história. Porque existem pessoas que acreditam em mentiras. Nós falhamos em contar a nossa história. A imprensa venceu perante essas pessoas. A esse grupo de pessoas, a imprensa venceu. A narrativa oficial do regime venceu. E uma narrativa mentirosa. Quando questionado sobre quem compõe o primeiro escalão do governo, os ministros mais lembrados são Haddad e Marina. Vejam só. E Haddad, eles associam ao Tachad. Então, da mesma forma que a direita perdeu aqui na comunicação, a direita venceu aqui. Quem colocou o Tachad foi a direita. Vocês venceram a imprensa.
Marina Silva foi elogiada pela redução do desmatamento. Quantas notícias de aumento de desmatamento queimado a gente não viu nos últimos meses? Mas a gente perdeu nesse campo narrativo. Já Simone Tebet passa quase desapercebida, Alckmin é visto apenas como vice, ninguém se lembra que ele é ministro, nem mesmo as trocas mais recentes de governo, tipo a Glaze, são mencionadas. Esses são os brasileiros. Vocês que estão aí, assim, de olho grande, que até acompanharam o ato da posse da Glaze, da fala da mulher bonita, que repercutiu no Brasil inteiro, gerou desgaste. As pessoas não fazem a mínima ideia, gente, que isso aconteceu. As pessoas não fazem a mínima ideia que isso aconteceu. Esse é o eleitor brasileiro. E é por isso que eu bato, insisto na tecla, que vocês são o elo mais forte, a parte mais forte de todo este processo. Nenhum jornalista, influenciador, realmente fala com essas pessoas. Tu acha que essas pessoas estão preocupadas em tentar entender, sei lá, similaridades entre França e Brasil, entender, pô, saber o que aconteceu nesse caso da Le Pen, sabe? Cara, é importante saber o que acontece no mundo, né? Contra a direita, ao redor, o que é a União Europeia, né? Por que soberania popular é um negócio importante? O que são soberanistas? Tu acha que esse pessoal está preocupado com isso? Com Daniel Silveira? A pesquisa mostra que é uma quebra de confiança quase definitiva em relação a Lula por parte de muitos dos seus eleitores. Eles deram mais de uma chance a ele após todos os problemas que ocorreram, com a expectativa de uma melhoria no custo de vida, mas isso não aconteceu. Para uma parte do seu eleitorado, isso parece colocá-lo em aposentadoria. Tem um exemplo prático disso. Já os 5 eleitores de Bolsonaro citam como motivo de arrependimento a prioridade que Bolsonaro dava aos próprios interesses, deixando o país em segundo plano. É mole isso. Bolsonaro priorizava assim. Perdemos na narrativa. Ele desviou a função da PF para encobrir os filhos. É a narrativa falaciosa do Sérgio Moro, chancelada pelo Deltan Dallagnol na época. Perdemos na narrativa. E quantas pessoas eu vejo aí, às vezes falam, não consegue nem explicar o que foi o governo Bolsonaro. Pô, na boa, velho, pode me odiar. Pode achar discordar de mim em mil coisas. Mas tá pra nascer um cara, viu? E tenta resgatar e mostrar o outro lado da história. Pode chamar de passapano o que quiser. Onde quer que eu vá, qualquer canal que seja, eu faço questão de tentar contar um pouco o que aconteceu no passado. E eu acho que eu conto com bastante propriedade. Eu queria que meus coleguinhas da direita fossem um pouco mais preocupados em contar o passado, né? Mas o povo hoje não quer... O povo trocou Bolsonaro por Marçal. O errado sou eu que tenho algum tipo de esperança. Outra participante reforçou a postura política dele foi muito ruim. Para ser um político, precisa colocar as questões do país em pauta, não as questões pessoais. É, tia. Tipo, né, Bolsonaro precisou chamar uma manifestação de rua para o Rodrigo Maia pautar a MP 890 que reduzia o ministério. É Bolsonaro que coloca em pauta, né? Não é, quando o Rodrigo Maia deixa caducar a carteirinha do MEC, não, carteirinha de estudante, de graça, né? A culpa é de Bolsonaro também, né, tia? Ele não pautar, é Bolsonaro que não pautava, né? Esse é o brasileiro. Perdemos a batalha de narrativa. As pessoas, né, se arrependeram do voto porque compraram uma mentira. Temos que aceitar que essas pessoas compraram mentira e agora pensar o que fazer então. Qual a solução? Como mostrar, como chegar nessas pessoas? As acusações de tentativa de golpe também pesam na avaliação. Ele fala tanto do povo, mas queria colocar o militarismo. No grupo não há dúvidas. Todos os 5 participantes acreditam que ele tentou dar um golpe, né? Então é aquele cara tipo eleitor do Sérgio Moro. 5 anos depois, a gestão do Fica em Casa ainda é lembrada. Ele mesmo passa, ai, Bolsonaro errou, demorou para comprar, blá, blá, blá. A primeira coisa foi lançada em 2020, janeiro de 2021 já tinha no Brasil. Como é que o Bolsonaro demorou para comprar? Velho. Outro desse que é médico apontou que Bolsonaro se afastou dos ministros que estavam preocupados com a saúde. Foco na pauta das armas também incomoda, especialmente a leitura evangélica. As relações exteriores são do ponto de crítica. Bolsonaro não teve flexibilidade. Não teve mesmo não. Por mais raiva que dá, gente, essas pessoas existem, elas pensam nisso. Por mais que a gente discorde, temos que conseguir contar a nossa história. O cientista político avalia que no lado de Bolsonaro, a imagem entre esses eleitores arrependidos é de radicalismo e agressividade.
porque eles desumanizaram a figura de Bolsonaro. A figura de Bolsonaro foi desumanizada e deixou de ser até um ser humano. Durante a pesquisa, os participantes foram expostos a imagens de possíveis presidenciáveis. Havia foto de Lula, cansado, decepção, ladrão, exausto, aposentado. Ao ver de Bolsonaro, arrogante, prepotente, autoritarismo, despreparo, irresponsável, psicopata, despreparo, preconceituoso. Mesmo tendo escolhido lados opostos na última eleição, os eleitores concordam em um ponto. Tanto Lula quanto Bolsonaro deveriam dar espaço para novas lideranças. Essa galera existe. E o voto deles também conta. Apesar da insatisfação generalizada, a pesquisa revela que a eleição de 26 está longe do radar desses eleitores, eles nem ligam para 26. Quando apresentadas outras figuras como Caiado, Ratinho Júnior e Zema, nem conhecem. O coach Marçal é um dos poucos nomes de direita lembrados espontaneamente. Pessoas que lembram do Marçal. Tarcísio é amplamente reconhecido porque a pesquisa foi feita em São Paulo. Sua administração é avaliada como regular, mas a violência policial é vista como um problema, né? Eduardo Bolsonaro, citado como possível sucessor natural do pai, não causa boa impressão. Para esse tipo de público, ele parece uma cópia de Bolsonaro. Já Michele Bolsonaro, apesar das dúvidas se ela seria independente, uma capacha de Bolsonaro, deixa uma impressão mais positiva. Além de agradar os bolsonaristas, também desperta a simpatia da eleitora evangélica que votou em Lula. O Haddad e o Alckmin nem faz cócegas. Haddad é o primeiro nome lembrado quando o grupo é questionado sobre quadro ministerial. Um eleitor identificado com a esquerda elogia a reforma tributária, mas o Haddad é majoritariamente relacionado às taxas. Alguns eleitores de Bolsonaro admitem que o petista é uma pessoa estudada com carreira. Então é aquela galera tipo Chico Graziano, que tá na rede social, deve saber quem é.